Existe cristofobia? Vamos falar desse assunto hoje no Dogmático. Cristofobia é o termo dado para a ideia da perseguição religiosa, da perseguição de cristãos. E claro, sim, existe cristofobia, existe cristãos sendo perseguidos desde os dias da igreja primitiva. Precisamos então falar desse assunto, não dá para ficar calado diante desta realidade. Cristãos estão sendo mortos por conta da sua decisão, da sua fé por Cristo Jesus. E nós não nos calaremos diante dos muitos ataques que a Igreja do Senhor tem sofrido. No dia 18 agora de outubro, no último domingo, no Chile, igrejas foram atacadas. Comemorava-se ali então um ano dos protestos que foram feitos contra a desigualdade, e em meio a estes protestos, liderados por grupos de esquerda, igrejas foram queimadas, atacadas e muitos outros símbolos religiosos foram vilipendiados. Isso também aconteceu já neste ano, nos Estados Unidos, pelo grupo Black Lives Matter, quando também estes entraram em igrejas em meio aos cultos que estavam sendo realizados e ofenderam a fé cristã. Nós precisamos sim falar deste assunto, sim, falar desta realidade. Isso está chegando cada vez mais perto de nós, da igreja brasileira, e precisamos pensar biblicamente sobre o que tem acontecido mundo afora, que é uma realidade antiga, mas que tem sido cada vez mais próximo, batendo as portas aqui também da nossa nação. Jesus já havia nos falado sobre esta realidade da igreja sendo perseguida. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 15, versos 18 a 21, Jesus diz assim aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Jesus então prevê, já avisa aos seus discípulos a realidade. Vão odiar vocês, vão perseguir vocês. A igreja do Senhor vai ser odiada, vai ser perseguida, e infelizmente esta é uma realidade. Há também que se falar o que motiva esses grupos a atacarem as igrejas. Quando nós vemos esta união de poderes juntamente com ideologias contrárias à palavra de Deus, estamos vendo um cumprimento profético de algo muito sério que foi anunciado lá em Apocalipse. No capítulo 13, vai se tratar de duas grandes bestas. Uma que emerge do mar, a figura do anticristo, a figura de um governo liderado por alguém colocado pelo próprio Satanás ali para perseguir os cristãos, e uma outra figura de uma outra besta, a que emerge da terra, que vem cheia de ideologias, cheia de falácias, com boas palavras, enganando as pessoas e fortalecendo todo este posicionamento contrário a Deus e contrário à sua igreja. Esses dois agentes, a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar, serão os agentes usados pelo dragão, por Satanás, para perseguir de forma muito dura a igreja do Senhor. É claro, não estou querendo dizer aqui que nós já vivemos esses dias da ação do anticristo, mas é real que se aproxima esse tempo e o que nós temos visto são sinais desta realidade. Apocalipse 13:2 nos diz assim: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Nós vemos aqui nesse texto de Apocalipse 13, verso 2, falando acerca da besta que emerge do mar, que figuras já usadas lá em Daniel capítulo 7 se repetirão aqui. Quando afirmamos que esta besta que emerge do mar será um governo, será uma autoridade política, estamos nos valendo daquilo que foi dito em Daniel. Em Daniel nós temos ali o Império Babilônico, o Império Persa e o Império Grego sendo representado por essas figuras do leão, do leopardo e também da ursa. Essas figuras destes grandes impérios do passado, que também eram eles pagãos, vão ser colocadas, trazidas novamente aqui em Apocalipse, mas em uma única figura.
para nos mostrar justamente o quão terrível será este governo, porque assim como em Daniel falava-se de governos, aqui também nos faz crer que esta besta, esta figura do anticristo, é uma figura política, é um governo mundial que vai agir de forma muito dura, e os mesmos animais que apontavam para essa ferocidade do quão terrível vão ser esses ataques contra a igreja do Senhor, também são colocados aqui em Apocalipse, mostrando que haverá grande oposição contra o povo de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 13, verso 11 a 14, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Nós temos aqui então, nessa figura das bestas, uma realidade. A igreja do Senhor vai ser perseguida por algo muito feroz e por algo que vai ser autenticado, por um governo que vai ser autenticado por ideologias. Deixa eu falar algo muito sério aqui. Eu tenho convicção de que os movimentos de esquerda, os movimentos comunistas que apoiam essa ideia socialista, comunista dos nossos dias, representam e muito bem isso que nós estamos vendo aqui em Apocalipse. Pode parecer uma acusação muito séria, mas não tenho medo de fazê-la. Quando eu vejo estes grupos se alinhando tão rapidamente com os governos, ou seja, uma filosofia, uma ideologia, que é o que representa a figura da segunda besta, se alinhando aos poderes, se alinhando aos governos, eu tenho plena certeza que estamos diante daquilo que poderá ser em breve o governo do anticristo na Terra, vindo de grupos de esquerda. Aproveito então para dizer que é incompatível a fé cristã os movimentos de esquerda, os movimentos comunistas, socialistas que têm sido tão aplaudidos pela nossa sociedade, pela mídia da nossa nação. Tenhamos muito cuidado em relação a isso, principalmente na hora de votar, principalmente na hora de nos posicionar politicamente. O discurso parece ser muito bonito, o discurso parece ser muito humano, mas não se engane, está alinhado com os interesses de Satanás para perseguir a igreja do Senhor. Basta nós vermos isto, esta realidade, na China comunista e na Coreia do Norte também, um país comunista socialista, países esses que matam dezenas e centenas de cristãos todos os anos. Agora, essa realidade dura, difícil de se encarar, como nós acabamos de ver, de que Jesus já havia avisado que seríamos odiados, de que é uma profecia de Apocalipse, este alinhamento de poderes, governos contra a igreja do Senhor e também as ideologias. Como que a gente encara tudo isso? E eu quero dizer para você que a gente pode olhar para toda esta realidade com 2 olhares distintos. Um falando acerca da esperança que devemos ter e outro sobre a vigilância para a igreja. Estamos falando de sinais do fim, sinais acerca da volta do Senhor Jesus Cristo. Então quero primeiro falar sobre a esperança. Primeiro nós vamos chorar, para depois então nos alegrar. Quando nós vemos aí, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 4, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo é muito claro em dizer: Cristo não voltará antes que apareça este homem da iniquidade. Antes que todos esses movimentos contra o Senhor, contra tudo que se chama Deus, contra toda forma de culto ao Senhor, antes que toda esta oposição aconteça, Cristo então não voltará. Primeiro então, esse momento de profunda dor, tristeza e choro
será uma realidade para a igreja. Mas depois temos uma esperança, uma alegria. O nosso Cristo voltará. Se estamos vivendo então esses duros momentos, saibamos e nos alegremos com a esperança de que Cristo Jesus está voltando. Louvado seja Deus. Isso foi dito também por Jesus em Mateus 24, no capítulo 15 a 28, primeiro a tribulação, depois a volta de Cristo como um relâmpago, de repente, vindo repentinamente para salvar os seus, e também a realidade de Apocalipse, capítulo 11, versos 7 a 13. Primeiro a igreja testemunha, será perseguida, mas depois Cristo retornará. Essa realidade acerca da perseguição da igreja, dessa cristofobia, deve ser encarada também com vigilância. Precisamos estar atentos, militar pela causa do Evangelho. Não estou falando de luta armada, não estou falando de nós entrarmos em guerra civil, estou falando de nós propagarmos o Evangelho de Cristo Jesus. É assim que a própria estrutura de Apocalipse nos apresenta. Quando nós vemos as duas testemunhas, a igreja do Senhor, lá em Apocalipse 11, elas estão testemunhando, pregando, aproveitando o tempo que o Senhor nos dá para falar de Cristo Jesus, até o momento que realmente esta oposição será tão grande que a igreja será calada. Igreja do Senhor, nós ainda temos esta oportunidade de pregar. Talvez em alguns países isso está cada vez mais restrito, mas em nosso país ainda é possível. Então vamos pregar, vamos falar de Jesus, vamos anunciar, aproveitar enquanto ainda há tempo, porque chegará um momento em que esta realidade da perseguição da igreja será também aqui no nosso país algo que vai calar, ainda que provisoriamente, a igreja do Senhor. Ainda em Apocalipse, quando essas bestas são apresentadas lá no capítulo 13, a sequência do texto vai mostrar João tendo uma visão de 4 anjos. Então, as 4 vozes ali dos anjos em Apocalipse capítulo 14, do verso 6 ao 13, são vozes que vão falar sobre a pregação do Evangelho, sobre o anúncio de juízo ao dizer caiu a grande Babilônia, uma advertência para não seguir a besta e não fazer a marca dela, e também uma mensagem de consolo, dizendo bem-aventurados são aqueles que morreram por conta da pregação do Evangelho, da palavra do Senhor. Então, nós vemos que esta vigilância é algo que está colocado na Bíblia como sendo aquilo que devemos fazer enquanto estamos passando por perseguição. A cristofobia é uma realidade e nós devemos, enquanto há tempo, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, falar de juízo, falar das bem-aventuranças para aqueles que creem no Senhor e advertir a igreja sobre os cuidados em relação àqueles que perseguem o povo de Deus, em relação a todo este movimento que se opõe ao Senhor e à sua palavra. Por fim, Hebreus capítulo 10, verso 25 nos diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Minha última advertência aqui em relação a estes cuidados que devemos ter ao olhar toda esta realidade triste que a igreja do Senhor já sofre mundo afora, é não deixar de congregar. Se as nossas igrejas ainda estão abertas, ainda não foram queimadas, nem atacadas, nem proibido ainda o culto, vamos aproveitar, vamos congregar, seguir aquilo que o texto de Hebreus está nos dizendo. Não vamos deixar de congregar, principalmente quando vemos que o dia da volta do Senhor Jesus se aproxima. Que o Senhor nos dê livramento de muitas maldades que já andam tramando contra a igreja do Senhor. Que o nosso país seja poupado de movimentos como estes que nós vimos nos Estados Unidos e também no Chile, atacando igrejas, queimando igrejas, que nós sejamos poupados de tudo isso. Mas saibamos, esta é uma realidade que se aproxima. Permaneçamos então com grande esperança em nosso coração em relação à volta de Cristo, com fidelidade ao Senhor e à sua palavra, e com vigilância, pregando o Evangelho, aproveitando a oportunidade que nós ainda temos. Que Deus te abençoe.